Bom, pessoal, dando sequência, sepse. Dentro da sepse, existe um protocolo, um manejo em que, baseado em pontos que levanta suspeita dessa criança desenvolver uma sepse, ou seja, se ela teve uma ruptura prematura de membranas, isso pode ser que leve a uma sepse. Então, baseado nisso, eles já fazem determinado protocolo, cuidando, né, já preparando se essa criança desenvolver uma sepse. Então, o manejo do recém-nascido assintomático, não tem sintoma, com risco de desenvolver uma infecção ovular que vai, né, com possibilidade de desenvolver uma sepse. Então, esse é o tema da nossa aula de agora. Vamos lá. Bom, quais são os pontos que a gente vai destacar aqui? Se teve uma ruptura prolongada de membranas, ou seja, mais de 18 horas e já rompeu essa membrana, isso aqui é normal. A pessoa entrou em trabalho de parto e demorou muito para romper essa membrana. Ou uma ruptura, né, ou a ruptura prematura da membrana antes do início do trabalho de parto. Isso aqui sempre é pergunta do nosso colega aqui, chefe da residência do Hospital das Clínicas, aqui do hospital aqui da Vila, né, de São José dos Campos. Ele sempre pergunta: o que é a ruptura prematura de membrana? É aquela ruptura que ocorre antes de iniciar o trabalho de parto. Porque depois que você inicia o trabalho de parto, a mulher vai fazendo força, as contrações, e rompe a membrana. Às vezes acontece que a pessoa rompe a membrana para depois iniciar no trabalho de parto. Isso já é um fator de risco. Então, todos dois são considerados fator de risco. Aquela criança com suspeita de coroamnionites, como que eu vou suspeitar? Se tem uma febre associada com uma leucocitose materna, uma taquicardia materna, uma taquicardia fetal, uma sensibilidade uterina ou líquido amniótico está fétido, isso me levanta a suspeita de ser uma coroamnionite. Então a gente já vai, né, nos preparar com ampigenta para essa possível coroamnionite. Febre materna periparto, ou antes, durante ou depois do nascimento, se essa mãe teve. Infecção urinária durante o terceiro trimestre, foi um dos pontos que a gente teve que avaliar na nossa questão de prova do internato, né, da final da última prova do nosso quinto ano. Bom, colonização materna por estrepto grupo B, ou seja, grupo B positivo. Parto extra-hospitalar, aquela criança que já chegou, a mãe chegou com o menino no braço, agarrado no cordão umbilical, ou que não teve controle pré-natal, ou um estado de prematurez, né? Peso menos de 1,5 kg, uma baixa pontagem de Apgar. No manual não fala, mas acredito que esse Apgar já abaixo de 8, acredito, isso aqui eu acredito, tá bom? E sexo masculino. Poxa, mas a criança que nasceu prematuro e homem tem que coletar hemograma? Tem, pessoal, tem. Então, se é uma criança recém-nascida de término ou pós-término, ou seja, nasceu essa criança, ela é de término ou pós-término. Se ela tem 1 ou 2 antecedentes daqueles que eu acabei de falar com vocês, já vai ter que realizar hemograma. Esse hemograma veio normal, não tem nada, observação no serviço de saúde, 48, 72 horas e manda para casa. Ou seja, essa criança não tem nada, ela está assintomática, mas só por ela ela teve uma ruptura prematura de membranas, ou esse parto foi extra-hospitalar, ou ela deu febre depois que esse menino acabou de nascer, ou está dando febre com suspeita de coroamnionites, enfim, ela tendo 1 ou 2 antecedentes de término ou pós-término, vamos fazer o hemograma. Se ela tem 3 ou mais, ela já vai realizar hemograma, PCR, 2 hemocultivo e iniciar o tratamento com ampigenta. Ok? A gente vai ver a dosagem de ampigenta daqui a pouquinho, mas a gente já tem diferença nas dosagens de ampicilina, tá bom? Agenta não. E se essa mesma criança que estava só com suspeita, o hemocultivo dela foi positivo,
Aí eu vou realizar a punção lombar. Se a punção lombar tá normal, eu vou fazer um tratamento de 7 a 14 dias. Ou seja, ela não tinha sintoma, mas veio o hemocultivo, veio uma leucocitose marcada aí, entrei com ampigenta, já realizei a punção lombar. A punção lombar deu negativo, significa que não chegou nas meninges, mas não descarta uma infecção. A gente vai fazer o tratamento com ampigenta de 7 a 14 dias. Se esse líquido cefalorraquídeo é anormal, nós vamos completar com 14 a 21 dias. Bom, que mais? O que tem de importante aí? O recém-nascido prematuro. Aquele recém-nascido que já de antemão ele nasceu antes das 37 semanas. O que isso fala para nós? Que se ele tiver um antecedente materno, perinatal ou neonatal, ou seja, só dele ser homem, vai realizar hemograma. Se ele teve uma ruptura prematura de membranas, vai realizar hemograma. Se essa mãe deu febre, claro, vai realizar hemograma. Se esse hemograma deu normal, vai fazer observação e mandar para casa. Se está alterado, vai fazer o mesmo protocolo. Beleza, pessoal? Bom, dentro da sepse neonatal, é a sequência desse processo aqui. Aí nós temos a sepse temprana, menos de 72 horas, e a tardia, mais de 72 horas, até 28 dias, é a sepse tardia. Bom, existem alguns germes mais comuns, porém, isso aqui não é tão relevante assim, até porque o protocolo empírico é o mesmo, dependendo só de alguns reajustes aí na sepse temprana, se tem foco, se não tem foco e tal. Mas enfim, a temprana é mais comum a E. coli, o grupo B, a listéria, ou listeria, né? Listeria é a doença. Oh, show, Deus. Bom, tem a Klebsiella, mas E. coli, o grupo B, e a tardia, mais de 72 horas, a gente pensa muito nos germes de pele aí, estáfilo, né, que vive na pele da gente, o Staphylo aureus, o epidermides, e o epidermides tem uma evolução mais lenta, ou seja, a sepse tardia pelo Staphylo epidermides pode ser um processo mais demorado, então alguns germes aí. Dentro da clínica da sepse, eu não vou ler todos esses parâmetros aqui e achados, porém, lógico, tem várias coisas que podem alterar na sepse, por isso que quando a gente vai solicitar um laboratório de suspeita de sepse, a gente vai dosar glicose, sódio, né, potássio, cálcio, temperatura, vai, né, monitorar essa pessoa em todos os parâmetros possíveis, gasometria, enfim, então tá aí os achados da sepse. Algumas provas de laboratório específica, claro, hemocultivo, o urocultivo em busca desse foco ser urinário, e nesse caso o método de eleição é a punção suprapúbica. Apesar que, pelo que eu tenho conversado com alguns colegas, eu não sei se o recém-nascido, falo de verdade, né, não sei se o recém-nascido faz a sondazinha, mas utiliza a sonda para poder coletar, mas aqui fala que o método de eleição é a punção suprapúbica, está no material. E o cultivo do aspirado traqueal, ele deve ser coletado antes mesmo de entrar com antibióticos, né? Assim, imediatamente depois que intubou, mas existe algumas situações que pode sim entrar com antibiótico antes mesmo, né? Ali já tudo, principalmente quando se fala em punção lombar. Às vezes você já pode entrar com antibiótico, enquanto já está marcada a punção para de tarde, alguma coisa assim, sei lá, daqui a pouco já pode entrar com antibiótico, até porque o antibiótico vai demorar demorar mais tempo para ter efeito no líquido cefalorraquídeo. Aqui no aspirado é interessante sempre que colete antes, claro, isso é até protocolo da maioria dos hospitais, ou de todos. Bom, dentro das provas específicas, quando se fala do cultivo, né, do líquido cefalorraquídeo, o que seria normal para o pré-término, de término, de 4 semanas, de 3 meses, de leucócito. Observa que acima de 3 meses, esse líquido, se tiver, são 5, né,
5 leucócitos ou polimorfo nucleares. Observe que a partir de 3 meses você não tem nada de polimorfo nucleares. Glicose de 45 a 65 e de proteínas de 15 a 45. Bom, algumas provas inespecíficas, está aqui, né? Uma leucocitose, uma baixa de plaqueta, uma trombocitose, né? Uma plaquetopenia, uma trombocitose, são achados aí que podem estar presentes. Bom, com relação ao tratamento, galera, eu quero destacar 2 pontos importantes aqui. Primeiro, vocês podem observar que o tratamento é AMP-Genta. Fechou, fechou, fechou. Se já tem sinais de bacteremia, é a AMP de 200, que é o que, né, AMP de 200. Vamos deixar desse jeito. AMP de 200, 150 a 200. Se tem sinais de meningite, já é 300 a 400. Nós temos alguns sinais que falam a favor de meningite, né? Lembrando que o recém-nascido ele não tem rigidez de nuca, mas ele tem alguns achados que podem me falar a favor. E claro, a punção lombar que confirma de fato uma meningite. Então a AMP sofre alterações. E pode observar uma coisa importante que vocês vão ver quando se fala em sepse tardia, que essa é a sepse temprana, você já vai entrar com cefotaxima. Então sempre que tem suspeita ou caso confirmado, eu vou entrar com cefotaxima para cobrir meninges. Então seria AMP de 300 a 400, né, para meningite, mais cefotaxima, mesmo na sepse temprana. Gente, para cobrir a meninge, a gente vai tirar a genta e vai entrar com a cefotaxima. Ok? Com a sepse tardia sem foco evidente, a gente vai entrar com cefo e AMP. Se com foco evidente, né, se tem um foco eminente com suspeita de Staphylo aureus sem meningite, a gente vai entrar com cefo e clinda, exatamente com esse objetivo mesmo, quando estou suspeitando que é Staphylo. Ou seja, se eu tenho foco, se é no umbigo, por exemplo, né, eu vou entrar com cefo mais clinda. Se eu tenho foco cutâneo e ainda com meningite, eu vou entrar com cefo mais vanco. Ok? Aí dá um pancadão aí que cobre espetacularmente gram positivo, que é a vancomicina. Então a gente entra com cefo, que tem um espectro tanto para positivo quanto negativo, né? E a vanco, que cobre bem positivo. Bom, dias de tratamento vai depender, se não tem meningite, de 10 a 14, e quando tem meningite, né, de 14 para listéria, e 21 dias para enterobactérias e streptococcus do grupo B. Lembre-se que 14 dias foge da regra aí para meningite no caso de listéria. Bom, sobre o protocolo, depois fez todo esse manejo do hemocultivo, a gente já falou. Se esse cultivo é positivo, a gente vai avaliar o líquido cefalorraquídeo, se ele é normal, de 10 a 14, se ele é anormal, de 14 a 21. E se o cultivo deu negativo, esse cultivo não cresceu nada, só que ele está com sinais de sepse, né, clinicamente séptico, aí eu vou buscar vírus, fungos, parasita, vou repetir o cultivo, vou buscar focos mais profundos, ok? E se ele está clinicamente bem, eu vou suspender o tratamento de antibiótico, vida que segue. Ok, pessoal? Então, deixa eu apagar o marca-texto. É isso que a gente tinha para falar de sepse e o manejo, né, de suspeita de sepse e as infecções ovulares aí, das membranas ovulares. Então, um abraço e até lá. A próxima a gente se encontra aí. Valeu!